Fala pessoal, beleza? Vamos aqui a mais uma aula sobre como realizar a sua busca pelos artigos. Se você ainda tem dúvida, se o seu professor pediu para que você apresentasse um artigo lá na disciplina, se o seu professor pediu para buscar um artigo pensando na confecção do seu TCC, se você está buscando artigos para o seu mestrado, o seu doutorado, a sua dissertação, a sua tese, chegou o momento de entender como é que funciona a busca nas principais bases de dados. Então, vem comigo. É isso aí, pessoal. Nesse primeiro momento, vamos compreender como realizar a busca na base de dados PubMed. Tá? Então, a primeira base de dados que iremos aqui discutir é a PubMed. Mas antes de entrar e chegar lá na PubMed, precisamos entender o que é que eu vou colocar na PubMed. Eu não posso chegar aleatoriamente, colocar um monte de palavra, colocar um monte de descritor, né, de operador booleano, sem saber efetivamente como é que funciona. Então, vamos entender aqui, depois eu vou mostrar para vocês diretamente lá na PubMed como realizar a busca, tá bom? O primeiro ponto, pessoal, é lembrar da estratégia PICOT. Então, eu trouxe aqui para vocês a PICOT, né, onde você tem ali população, intervenção, o comparador, né, ou controle, os desfechos ou resultados e o ponto no tempo. Se você quer avaliar em 6 meses, em um ano. Uma outra ferramenta, uma outra forma é a PICOS, onde você tem população, intervenção, comparador, o desfecho, como na última, mas agora eu tenho um tipo de estudo. Então é muito comum assim, eu vou escrever uma revisão sistemática. A revisão sistemática, se a sua pergunta for uma pergunta de intervenção, o tipo de estudo que você vai usar é principalmente o ensaio clínico. Se a sua pergunta for de diagnóstico, de prognóstico, o tipo de estudo vai mudar. Então, eu coloco aqui qual tipo de estudo que eu vou usar para realizar aquela minha pesquisa, para realizar a minha busca, tá bom? Então, eu trouxe aqui um exemplo próximo ao do que vimos na nossa primeira videoaula. Esse aqui, ó, é treinamento muscular inspiratório em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. Então vejam que é um trabalho com escopo um pouco mais aberto, né? Onde eu não tenho efetivamente um desfecho. Aqui eu posso avaliar a função pulmonar, aqui eu posso avaliar força muscular inspiratória, né? Força muscular expiratória, posso avaliar o tempo de estadia desse paciente, posso avaliar as complicações. Então, é um escopo mais aberto, onde apenas destaquei a população, cirurgia cardíaca, e a intervenção, que é o treinamento muscular inspiratório. Pronto. Então vamos imaginar que o seu professor pediu isso, ó. Apresente na semana que vem, no mês que vem, quando for, amanhã, um trabalho falando sobre treinamento muscular inspiratório em pacientes após cirurgia cardíaca. Né? Então, lembrar o após cirurgia cardíaca, porque poderia também ser no pré cirurgia cardíaca. Como é que eu faço isso? Como é que eu busco esse artigo? Tá? E aí, você tem que pensar no seguinte, como eu falei com vocês, ó, eu tenho aqui a população, né? Tenho aqui a população, paciente de cirurgia cardíaca, tenho uma intervenção, o treinamento muscular, e o tipo de estudo é o ensaio clínico, porque eu quero realizar uma revisão sistemática de intervenção. Tá? Ou porque o seu professor falou, ó, tem que ser um estudo de intervenção, tem que ser um estudo onde um grupo realizou o treinamento muscular inspiratório e o outro grupo não. Ou ele foi controle, ele fez um placebo, né? Mas ele não fez efetivamente o treinamento muscular como o grupo 1, vamos colocar assim. Beleza? Então você tem aí. Só que assim, pessoal, o que acontece? Qual é a grande dificuldade quando você vai realizar a busca? E principalmente quando você está buscando ali um artigo específico. É porque o autor, ele pode se referir à palavra que você quer, ou à intervenção que você quer, à população que você quer, de maneiras diferentes. Ou seja, por exemplo, treinamento muscular inspiratório.
Eu posso falar treinamento muscular inspiratório, eu posso falar treinamento muscular respiratório, eu posso falar treinamento muscular ventilatório. Não entrando aqui no mérito qual é o correto, mas falando que você acha dessa forma na literatura, né? Desses três jeitos. Né? Exercícios respiratórios também, né? Pode aparecer. E aí o que acontece é o seguinte, se eu fizer a busca, por exemplo, por treinamento muscular inspiratório, talvez se o autor usou ali treinamento muscular ventilatório, eu não vá pegar, eu não vou achar. Se eu só colocar treinamento muscular inspiratório. Aquele autor que colocou treinamento muscular ventilatório, eu também posso não achar. Então, a minha ideia é cercar ao máximo e pensar também em perder o mínimo possível de artigos. E aí, nesse cenário, os operadores booleanos, eles aparecem. Tá? Então, você tem basicamente três operadores, and, or e not. O que é que você tem aqui basicamente? O and. O and, ele vai somar, né? O and, ele vai... você tem assim, população. Minha população é cirurgia cardíaca e minha intervenção é treinamento. Então, se eu coloco, ó, cirurgia cardíaca and treinamento muscular inspiratório, o que é que a base de dados vai fazer? Ela vai buscar qualquer trabalho, todos os trabalhos que fizeram treinamento muscular inspiratório em pacientes de cirurgia cardíaca. Então, ela vai somar essas duas palavras. Porém, se eu usar o or, né, que é o ou, ele vai fazer o seguinte, se eu coloco ó, cirurgia cardíaca ou treinamento muscular inspiratório, o que é que ele vai fazer? Ele vai buscar todos os artigos que utilizaram a palavra cirurgia cardíaca e vai buscar todos os artigos que utilizaram o termo treinamento muscular. Então, a quantidade de artigos vai explodir, será muito maior. Se eu uso agora o not, né, que é não, ele vai fazer o seguinte, ó, cirurgia cardíaca, não treinamento. Ele vai te dar todos os trabalhos que falem de cirurgia cardíaca e vai já excluir o que tem treinamento muscular. Normalmente, o not ele acaba não sendo tão usado, né? Usamos muito mais o and e o or, tá bom? Então, lembrem, quando eu uso o and, eu estou somando os termos. Isso faz com que a quantidade de busca no final, a quantidade de artigos selecionados diminua. Se agora eu uso o ou, a quantidade de artigos vai aumentar, porque eu estou buscando pelos dois descritores separadamente. Então, um exemplo para que vocês entendam melhor isso aqui. Reparem, eu coloquei aqui a população. E vejam, só aqui eu trago três formas que você pode se referir à cirurgia cardíaca. Só que tem três jeitos. Então, quando eu uso o ou, repare que eu estou usando aqui o ou. O que é que ele vai fazer? Ele vai buscar, né, a base de dados, vai buscar artigos que falem sobre cirurgia cardíaca ou cirurgias cardíacas, né? Ou a revascularização, né? Coronary Artery Bypass Grafting. Então, ele vai buscar esses três, ele vai buscar esses três descritores. Só que agora, repare que eu uso o and, né? O que é que eu faço? Eu digo, ó, eu quero que você busque esses descritores. Então, lembre-se, está usando o ou, vai aumentar a quantidade de artigos. Só que eu falo, ó, somado e tem que ter treinamento muscular inspiratório ou exercício respiratório ou, né, exercício de ventilação, de respiração, ou eu posso colocar treinamento muscular ventilatório, treinamento muscular respiratório. Então, note que quando eu uso o and, eu estou somando. Eu digo, ó, eu quero que você busque esses três termos, então todos os artigos que tenham um desses três termos, me apresente, só que esses termos associados ao treinamento muscular. Então, aí aparece o and. E aqui, né, se você não está buscando um tipo de estudo específico, acabou aqui. Mas se eu quero, não, eu quero estudos de intervenção, eu quero ensaios clínicos.
Então eu coloco, ó, and, e aí eu vou colocando aqui, né? Ensaio controlado randomizado, ensaio clínico controlado, né? Ensaio clínico, e posso colocar outros termos também nessa busca, sem nenhum problema. Beleza? Então aqui você tem a sua estratégia montada. Qual é a dica? Qual é o primeiro ponto que você precisa fazer? Você já sabe a sua população, já sabe a sua intervenção, o seu comparador, o seu desfecho, né, se você estabeleceu um desfecho, e o tipo de estudo. Então, o que é que você tem que fazer? Isso vimos na primeira videoaula. O que é que você tem que fazer? Liste todos os sinônimos da sua população. Todos. O que você conseguir imaginar, você vai colocar. Cirurgia cardíaca, cirurgias cardíacas, revascularização do miocárdio, troca valvar, se você quiser misturar, né? Troca valvar, troca de válvula, tá? Troca valvular. Então, você vai listar tudo que você conseguir imaginar. Depois liste tudo da sua intervenção. Depois liste tudo do seu desfecho e do tipo de estudo. Liste, tá? O que vier na sua cabeça você coloca. Outra dica é, além do que vem na sua cabeça, busque uma outra revisão já publicada e vejam quais foram os descritores que eles usaram. Então, meu trabalho é de treinamento muscular. Eu vou procurar uma revisão sobre treinamento muscular e vou buscar quais foram as palavras que eles usaram para fazer a pesquisa deles. E vou comparar, opa, essa palavra aqui eu já usei, beleza. Não, essa aqui, ó, eles usaram, mas eu não coloquei na minha lista. Acrescente. Coloque na sua lista, porque quanto mais palavras você tem, menor é a chance de perder algum artigo. Beleza? Então, pessoal, essa foi a primeira parte da nossa videoaula, que é exatamente criar a sua estratégia para, na próxima videoaula, falar sobre como eu faço a busca lá na PubMed, beleza? Então não se esquece, deixa aí embaixo seu joinha, faz o seu comentário, coloca aí no comentário se você está gostando, se essa videoaula te ajudou e também não se esquece de se inscrever no canal. Ativa lá em cima o sininho para receber toda vez que sair aqui um vídeo a notificação, beleza? Daqui a pouquinho teremos uma nova videoaula falando sobre a PubMed. Como eu faço essa busca depois de ter estabelecido as palavras, como é que eu faço essa busca na PubMed. Até mais.